Boa tarde, bem-vindo a mais uma segunda-feira do nosso mês de fevereiro, onde nós estamos tendo a oportunidade de conversar um pouco mais sobre a liderança focada em pessoas. Se inscreva no meu canal do YouTube e você receberá também as notificações se você ativar no sininho. Toda segunda-feira ao meio-dia um novo episódio entra e nós poderemos conversar aqui nessa sala, onde eu recebo pessoas, amigos, líderes e liderados para avançarmos um pouco mais no nosso foco, que é a liderança que influencia as pessoas, que abençoa a vida das pessoas. Hoje eu quero falar com você mais esse episódio sobre algo que eu aprendi e que está me dando o maior trabalho. A palavra shalom, ela tem um significado ampliado, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você pode repetir isso comigo? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei... Gente, eu nunca havia ouvido falar que shalom significa paz. Mas esse é um significado ampliado da palavra. Não é a paz, simplesmente a paz existir. Há muitos anos atrás, eu estive num congresso com um judeu chamado Paul Wilbur, em São Paulo, e ele falava sobre o significado da palavra shalom como uma paz que vai à sua frente. E quando você declara shalom sobre a vida das pessoas, você está dizendo, quando você pisar, você já vai estar pisando, participando dessa paz. E agora, estudando um pouco mais sobre isso, aprendi, não num único lugar, mas com alguns preletores, alguns livros, que de fato existe esse significado amplificado da palavra shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Gente, imagina o trabalho que essa coisa está me dando. Quando eu aprendi isso, a minha mente foi lá em casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E logo eu pensei, na minha casa não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. A Verônica, minha esposa, é tão organizada, mas eu sou tão organizado quanto ela. Peraí, realmente tem alguma coisa lá que precisa consertar. Tem tanto tempo que a Verônica está esperando eu consertar isso. Outro dia estragou uma máquina, nossa lava-louças. E eu comecei a pensar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E quando eu pensava sobre isso, me veio à mente Neemias. Neemias era um copeiro e ele se posicionou diante do Senhor para fazer uma grande reforma na cidade de Jerusalém, na muralha da cidade de Jerusalém. E eu fui então até a palavra ler um pouquinho sobre Neemias. E eu quero compartilhar com você o que eu encontrei lá na Bíblia falando sobre ele. Neemias 2, versículo 13, ele começa dizendo assim: Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme eu andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas. As muralhas tinham sido derrubadas, estavam quebradas. E Neemias foi fazer uma vistoria na cidade, que o objetivo dele era que a cidade fosse reconstruída, que a muralha fosse reconstruída. Naquele contexto, da época de Neemias, as cidades tinham muralhas que eram as suas fortificações, as suas proteções contra a invasão do inimigo. E ele havia recebido a notícia que a cidade de Jerusalém, ela estava com as muralhas quebradas e ninguém estava fazendo nada para reconstruir. Eram muralhas que estavam quebradas há muito tempo, há muitos anos. O que estava acontecendo? Neemias, ele sofria de saber que não havia proteção, que as muralhas não estavam protegendo a cidade sagrada, a cidade que era tão importante para o seu povo, para a sua fé, para a sua religiosidade, para aquilo que ele acreditava ser importante. E ele se incomodou com aquilo. Gente, 270 anos aproximadamente durou o período em que as invasões foram acontecendo sobre Jerusalém, em alguns períodos, e chegou num ponto que aquilo estava tudo destruído. E Neemias, olhando para aquilo, falou: não é possível que as muralhas estejam quebradas. Sabe, quantas coisas estão quebradas na nossa vida? Quantas coisas estão quebradas na nossa história, nos nossos vínculos familiares? Sabe, quando eu olho para as famílias, para as empresas, para as organizações das quais eu
eu faço parte ou que eu ouço através das pessoas que me procuram para conversar, eu percebo que a gente acostuma com o quebrado. A gente acostuma com... Por exemplo, eu não sei se você já teve carro velho, eu já tive carro velho. Aí, de repente, o carro para de abrir a porta por dentro. Aí você abaixa o vidro e vai lá e abre por fora. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês. Quando você vê, tem 1 ano que você está abrindo seu carro com a porta por fora e você não conserta. Você acostuma com o quebrado. Você acostuma, o freio de mão está quebrado. Aí você acostuma que você tem que parar e colocar a roda presa no meio-fio, porque o carro não tem freio de mão. Passa uma semana, passa 2, daqui a pouco você está 6 meses andando com o carro sem freio de mão. A gente acostuma com as coisas quebradas. Infelizmente, a gente também acostuma com essas coisas quebradas na nossa casa, na nossa família. Por exemplo, quantas famílias estão com o respeito quebrado? Não tem mais respeito, não tem mais honra. As pessoas estão com seus sonhos destruídos. As suas casas, elas não sonham mais. As suas famílias, elas não têm honra um para com o outro. As pessoas, os casais não se respeitam. Isso está quebrado dentro da sua família. Nada quebrado. Nem uma maçaneta quebrada. Nem um eletrodoméstico quebrado. Nem o respeito quebrado. Nem a honra quebrada. Nada é nada. Nada quebrado. Mas, lendo de novo esse pedacinho do que está escrito no livro de Neemias, conforme andava, ele ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, estavam quebradas. E o texto continua: e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Se o primeiro ponto da palavra shalom é nada quebrado, o segundo é nada faltando. Os portões estavam faltando. O que adianta você construir um muro muito bonito, um muro muito alto, um muro muito forte e não ter os portões? Os portões estavam faltando. Estavam faltando ali naquela cidade, o que fazia com que as pessoas poderiam ou não ter acesso à cidade. Não pode existir muro sem portões, mas também não pode existir portões sem muros. Ou seja, nada quebrado, mas também nada faltando. O que estava faltando lá na minha casa? Eu comecei a pensar, faltando uma luz na cozinha, que tem tanto tempo que eu precisava colocar a luz que estava faltando lá, uma luz no abajur. O que está faltando na sua casa? O que está faltando na sua empresa? Às vezes você tem que fazer um investimento, aquilo está fazendo tanta falta para você, mas você não se organiza, não prioriza para resolver aquilo que está faltando. Você precisa resolver as faltas que estão acontecendo. Sabe, meus irmãos, eu vejo que quantas vezes você está fazendo uma obra e aquela obra nunca termina. A pessoa muda para uma casa e fala assim, não, eu vou mudar para casa e ela está sem pintura e quando der a gente pinta. Vamos mudar. E quando que dá para pintar? Nunca. Nunca termina. A obra nunca continua. Mora 1 ano, mora 2 anos, mora 3 anos, mora 10 anos e você, homem, não sabe, mas você está matando o coração da sua mulher quando a casa dela não está terminada. Não é só o que está quebrado, mas aquilo que está faltando terminar também. E igreja? Gente, a gente prega a vida eterna, não é a obra eterna, não. Não é a reforma eterna, não. Nós temos que terminar as coisas que a gente começa. Não pode ficar faltando. E quando eu vejo também os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as nossas organizações, a falta da fidelidade está acabando com os relacionamentos. A falta de planejamento financeiro, isso está acabando também com com a nossa confiança nas nossas estruturas familiares, nos nossos negócios. Falta de planejamento financeiro está acabando com as pessoas. Você precisa saber aonde você vai chegar para você caminhar para lá. Você precisa ter um planejamento naquilo que você faz. A falta de recursos arrebenta com a confiança na família e também a falta de compromisso. Quantas famílias estão sendo destruídas pela falta de compromisso ou pela omissão, que é a mesma coisa. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós assumimos. Nada quebrado é o primeiro ponto. Nada faltando é o segundo ponto. E o terceiro ponto? Nada fora do lugar. Veja o que está escrito lá em Neemias. Ele havia andado pela cidade e percebido que os muros estavam quebrados, que os portões estavam faltando. E o versículo 14 de Neemias 2 diz assim: então virei para o norte
e fui para o portão da fonte, e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Ele estava indo montado num jumento, ou andando com a bagagem num jumento. E o jumento não conseguiu passar na rua porque tinha tanto entulho que era proibido dele passar, que era impossível ele passar. Teve que dar uma volta, se você continuar lendo o texto, para poder... Gente, entulho são as coisas fora do lugar. Perceba como isso é perigoso. Se você está andando numa praça, imagine se você numa grande praça, e você abre uma bala, coloca a bala na boca, olha com o papel na mão, e quando você olha, a praça está cheia de lixo. Lixo entulhado, lixo amontoado num canto, lixo espalhado no chão, lixo para todo lado na praça. E você com aquele papelzinho na mão, o que você vai fazer? Você simplesmente, é natural que a maioria das pessoas vai jogar aquele lixo junto dos outros lixos. Está cheio de lixo mesmo para todo lado. Agora, imagine você numa praça impecável, limpíssima, completamente limpa. Imagina você na sua casa, tudo limpinho. E você com aquele papelzinho de bala na mão. É natural que você se constrange em jogar aquele lixo aonde não tem lixo nenhum. Ou seja, as coisas entulhadas, as coisas bagunçadas, as coisas fora do lugar, elas atraem outros entulhos, outras bagunças, outros lixos na sua vida. Uma vida bagunçada, ela atrai bagunça. Uma vida desorganizada atrai desorganização. Há um livro chamado, ele tem um nome meio longo, Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. Esse livro é fantástico. Se você se considera uma pessoa desorganizada, bagunçada, você vai entender que muitas vezes a bagunça exterior, ela é reflexo de uma bagunça interior. Quero te dar um exemplo simples. Uma mesa bagunçada, uma gaveta bagunçada, é reflexo de um coração bagunçado. Uma mesa bagunçada, ela aponta para um coração confuso, uma mente confusa. Nós precisamos organizar isso, porque nós precisamos ter uma vida alinhada, uma vida organizada, uma vida preparada para crescer, preparada para prosperar. Portanto, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Viva em paz. Shalom.